Hoje, a China é provavelmente o país mais falado nos jornais e redes sociais. Existem vários artigos sobre seu governo, como ela cresceu tanto em tão pouco tempo, e às vezes até falam de como ela pode dominar o mundo. Mas tem outro país que ainda poucas pessoas estão de olho, a Índia. A Índia é provavelmente o país com maior potencial econômico da atualidade, sendo a sétima maior economia do mundo e com uma das maiores taxas de crescimento em PIB. Neste vídeo veremos como a Índia se tornou essa grande promessa, como ela vem se desenvolvendo nos últimos anos e como ela pode ser a próxima China do mundo. Após quase um século de colônia britânica, a Índia conseguiu, em agosto de 1947, sua independência e finalmente teria um governo próprio. Isso foi um ponto de virada para sua economia, pois o país estava em grande pobreza por ser uma economia baseada em agricultura e nada de industrialização. A partir disso, o primeiro-ministro da época começou a desenvolver suas políticas, que eram basicamente protecionistas, com o Estado intervindo bastante na economia. Baseado na União Soviética, o Plano Quinquenal foram programas centralizados para crescimento social e econômico. Em 1951, foi lançada a primeira parte desse plano, que focava na agricultura, com o objetivo de aumentar as produções indianas. O plano, de certo modo, deu certo, já que o país cresceu 3,6% anualmente, enquanto a meta era de apenas 2,1%. Já a segunda parte do Plano Quinquenal, lançada em 1956, tinha o objetivo de estabelecer um certo tipo de socialismo no país. Essa parte do plano foi responsável por desenvolver ainda mais o setor público e lançou a licença Raj, que era um sistema de regulações extremamente burocráticas para quem quisesse fazer negócios no país. O plano também definiu as indústrias em três grupos. O primeiro definia que indústrias de grande importância e estratégicas seriam exclusivas do governo. O segundo grupo eram de indústrias que ao longo do tempo seriam estatais. E o terceiro grupo foram deixados para o setor privado. Eram basicamente as indústrias de consumo e alguns serviços. Mas apesar desse setor poder atuar no país, ele possuía muitas restrições por causa da licença Raj. Como o objetivo era uma rápida industrialização, houve uma realocação de recursos. Os gastos com o setor agrícola caíram quase pela metade nesse segundo plano. Isso acabou numa escassez de comida e um pico na inflação da época. Após alguns anos, em 1964, o primeiro-ministro que estava governando até então morreu. E nos próximos anos, até 1991, a Índia passaria por vários acontecimentos que foram importantes para sua história, mas que para a economia nem tanto, já que as políticas continuaram mais do mesmo e não houve nenhum crescimento econômico muito expressivo. Mas então, o que houve em 1991? Com a queda da União Soviética em 1991, a Índia perdeu seu maior e mais importante parceiro comercial e político. Isso foi adicionado a uma grande queda de mais de 30% no preço do petróleo por causa da Guerra do Golfo. Isso deixou a Índia numa situação desesperadora. O governo então decidiu pegar um empréstimo de 1,8 bilhão de dólares com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para tentar amenizar as coisas. Mas o fundo só aceitou o empréstimo se o governo indiano começasse a abrir seu mercado e desburocratizar seu país. Então, foi aí que a economia da Índia começou a mudar completamente. Após esse acordo com o fundo, a Índia começou a liberar sua economia, privatizando empresas, desburocratizando políticas para negócios, abrindo seu país para investidores e empresas do resto do mundo, e até deixando de lado as licenças Raj, o que facilitou muito a vida de indianos que queriam começar seus pequenos negócios no país. Resultado disso foi um crescimento absurdo do país. Em 10 anos, a Índia já havia dobrado seu PIB, e no total, desde 1991 até 2019, foi um crescimento de mais de 900% em apenas 28 anos, sendo um dos países que mais cresceram no mundo. Hoje, com um PIB de 2,8 trilhões de dólares, a Índia é a sétima maior economia do mundo e é o segundo país mais populoso, com 1,32 bilhão de pessoas. Mas mesmo com esses grandes números e após todo esse crescimento, a Índia ainda é um país muito pobre. Seu PIB per capita é um dos mais baixos do mundo, com apenas 2.100 dólares e com mais de 20% da população estando abaixo da linha da pobreza. Seu IDH também é muito baixo, com 0,647 pontos, ficando abaixo de países como Guatemala, Nicarágua e Tajiquistão.
Apesar de uma forte produção industrial, de base como têxtil, siderúrgica e química, a Índia hoje se destaca mesmo na produção industrial de tecnologia de ponta. É uma grande produtora de informática, biotecnologia e agroindustriais. Uma das causas disso é que o país atrai muitas empresas multinacionais por conta de sua numerosa mão de obra de baixo custo e um mercado consumidor gigantesco. O setor primário na Índia representa apenas 17% do PIB, e esse valor vem declinando nos últimos anos. Apesar disso, é o setor com mais empregados, com cerca de 53% da população nesse ramo. Já o setor secundário contribui com quase 30% do PIB e 15% da força de trabalho indiana. E por último, o setor terciário, com a contribuição de 53% e possuindo 23% dos trabalhadores da Índia. Hoje, a Índia tem um potencial enorme para se tornar uma grande potência no futuro, pois a China, alguns anos atrás, estava em uma posição bem similar ao que a Índia está hoje. E toda aquela história da China ter crescido por ser a fábrica do mundo pode acontecer novamente, mas agora com a Índia. É aquela mesma história de um país com uma população gigantesca e uma mão de obra de baixo custo. Mas a Índia hoje tem algumas vantagens em relação à China. Basicamente são elas o inglês, o tipo de governo e a população. Primeiro, o inglês. Como a Índia foi uma colônia britânica por muito tempo, hoje uma boa parte da sua população fala inglês, cerca de 10%. Para ter uma ideia, na China é menos de 1%, e isso ajuda muito no comércio internacional, já que as maiores empresas do mundo falam inglês e não vão querer muita dificuldade na hora de instalar suas fábricas na Índia. Segundo, o tipo de governo. Na Índia, multinacionais possuem uma garantia maior de que não irão ter suas marcas e propriedade intelectual roubadas, como acontece muito na China. Além disso, é muito mais fácil para uma empresa americana se instalar em um país em que seu sistema jurídico é parecido com o de seu país de origem. E por último, a população. Diferente da China, que hoje possui uma política de filho único, a Índia permite um crescimento muito maior de sua população, e quanto mais gente, maior mão de obra, maior produção e um maior mercado consumidor. Se a Índia conseguir melhorar sua infraestrutura o bastante, como a China fez, e também diminuir sua corrupção, que é bem mais forte, ela será um alvo ainda maior para as grandes empresas multinacionais que querem crescer seus negócios, e isso é muito bom para um país em constante desenvolvimento como a Índia. Então, você acha que a Índia vai superar a China no futuro? Deixe nos comentários a sua opinião e comente também o que você quer ver nos próximos vídeos do canal. Deixe um like, se inscreva e muito obrigado por assistir. Até a próxima!